Você sabe qual é a diferença entre o ímpio e o salvo? Sabe? É a seguinte, a principal diferença é a seguinte: o ímpio, ele não tem medo do pecado, mas tem medo da morte. Já o salvo, ele não tem medo da morte, mas tem medo do pecado. E por que o salvo tem medo do pecado? Porque ele sabe que é o pecado que leva à morte. Por que nós resistimos ou devemos resistir ao pecado? Porque sabemos, mais do que as pessoas do mundo, que o pecado leva à morte. O aguilhão da morte é o pecado. A alma que pecar, essa morrerá, Deus diz na sua palavra. Quem conhece a palavra tem medo do pecado. E como a pessoa se preserva do pecado, o salvo não tem medo da morte. O ímpio não tem medo do pecado, mas tem medo de morrer. Pode reparar, o cara é assaltante, não está nem aí se vai dar tiro em pai de família, em mulher grávida, se vai matar um inocente. O ímpio, ele não tem medo do pecado, ele continua fazendo as suas coisas erradas, ele sente prazer nas coisas erradas, ele pratica as coisas erradas, ele não tem medo do pecado, mas coloca a morte na frente dele. Ele morre de medo da morte. Já o salvo, ele não tem medo da morte, mas tem medo do pecado, porque é o pecado que conduz e que traz a morte, morte principalmente espiritual.